Oiê, vamos falar do primeiro ano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E esse vídeo não é diretamente direcionado para pessoas que estão apenas no ano de 2024, mas para qualquer pessoa que está começando o primeiro ano do ensino médio e que muito provavelmente vai ter uma aula de redação, ou se não, dentro das aulas de matéria de português, vai ter algo relacionado com redação. Para muitos vai ser o primeiro contato, então eu quero deixar aqui para vocês 5 coisas que eu acho que todo aluno deveria saber sobre redação antes mesmo de até mesmo começar o ano letivo. Então eu queria parabenizar você por ter conseguido aguentar o ensino fundamental e agora finalmente chegar ao ensino médio. Muitas das coisas que você achou que iria mudar na sua vida não vão mudar. Muitas das pessoas vão começar a ter muitos pontos e posicionamentos diferentes da sua vida e você vai ter talvez um dos primeiros contatos de muitos professores com muitas matérias diferentes. É possível que você vai ter professores de português se dividindo em gramática, literatura e redação, assim como professores com frentes de, por exemplo, professores que ensinam uma parte de física e outro que ensina outra parte de física, assim como matemática e por aí vai. Eu quero dizer que é um ano que vai passar muito rápido, você vai perceber que, mesmo que você esteja começando, o ensino médio passa com muita velocidade. É um ano que você vai se sentir muito inseguro, que você vai se sentir muito incerto, mas aqui eu quero dizer 5 coisas sobre a parte de redação para você ficar um pouco mais tranquilo, que podem também conversar com outras matérias e com outras coisas da sua vida também. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que quando você começar a estudar redação, muito provavelmente muito vai ser se falado sobre vícios de linguagem, figuras de linguagem e também até dos modelos de redação. Então você vai perceber que muito mais importante do que você saber se quer argumentar é estrutura de redação. Tem muita gente que vai estudar para a escola, principalmente em escola particular, e já fica preocupado com o que tem que fazer com a redação do Enem. Eu já vi casos até mesmo de alunos que estavam no 7º ano do ensino fundamental e 8º ano do ensino fundamental que já queriam escrever redação para o Enem. Então, muito provavelmente, o que você vai começar a perceber é que você vai ter muitos contatos com carta argumentativa, com crônica, com conto, com fábula. Então você vai perceber que muito mais importante do que você sequer saber escrever uma redação é a estrutura de uma redação. O que você vai dividir como parágrafos, linhas, frases. Então, se você não tem ideia nenhuma de qualquer estrutura de qualquer coisa, muito provavelmente esse ano vai ser o primeiro ano que você vai ter contato com esse tipo de informação. Então, assim como a gente percebeu que a estrutura vai ser muito importante, então não só para vestibulares, mas também como outros gêneros textuais, você vai perceber também que muita coisa do que vai acontecer é que quando você tiver redação e quando você tiver que escrever um texto, vão existir muitos temas que você nem sabia que existiam, como por exemplo, alienação parental ou até mesmo que você vai ter como analfabetismo digital. Então, muitos dos temas não é esperado que você saiba de antemão. Logicamente, você pode saber. Isso não vai fazer muita diferença. Muito pelo contrário, eu tenho muitos alunos que geralmente têm mais dificuldade de escrever uma redação por eles conhecerem o tema. Então é porque eles querem falar de tanta coisa que acaba que eles ficam sufocados e eles não conseguem falar tudo dentro das linhas que eles precisam escrever. Isso mesmo, até mesmo quando no primeiro ano ainda é muito comum de você escrever ainda carta argumentativa, de você escrever crônica, e que vai piorando porque você quer falar, mas você tem aquele limite de 30 linhas. Então fique calmo porque você não precisa saber muito do tema e se você souber, dá uma relaxada porque muito provavelmente o que você precisa escrever é apenas um texto. Muitas das aulas vão ser preocupadas com se falar também sobre um tema. Geralmente você vai ter aulas explicando o tema. Então é um bom momento para você poder conseguir discutir. Isso também é uma parte muito interessante para você até mesmo juntar alguns amigos para poder fazer um grupo de debate ou até um grupo de discussão dos temas que você precisa discutir da redação, porque isso te ajuda não só a pensar em outras estratégias de argumentação, mas também até mesmo você conseguir ter uma inspiração para você poder escrever redação, ou quem sabe você também até mesmo possa ser uma inspiração para outra pessoa, e aí a pessoa vai se ajudando. Então você ajuda na parte de redação e outras pessoas te ajudam em outras partes que você tenha mais dificuldade. Por exemplo, eu era muito bom em História e em Geografia, e aí o pessoal de Matemática me ajudava a entender um pouco mais a matéria. Eu não entendia muito bem, mas é uma troca que você pode fazer. Uma outra coisa que vai acontecer muito comumente, por muitas pessoas saberem muito de tema, é que as pessoas ficam pensando que precisam saber de um repertório específico. E aí ficam pensando, nossa, eu preciso escrever uma crônica, mas para escrever essa crônica eu preciso saber de uma música ou de uma lei que fala sobre isso. Não é exatamente assim, repertório não é tudo. Tem muita gente que fica muito preocupada no primeiro ano, que precisa ler muito filme, precisa ler muito livro, que precisa saber muito sobre muitos temas. E isso não é o mais importante do que existe de redação. Nem quando no primeiro ano a gente está começando a escrever para vestibular,
vestibulares, muito menos para quando você está escrevendo outros gêneros textuais que não são os que caem no vestibular. Você vai perceber que muitas vezes talvez o seu professor não foque em vestibular. E aí isso te dá uma certa preocupação, porque às vezes no primeiro do ensino médio é muito cedo para você sequer falar sobre isso. E aí não encaixa muito bem. Então o pessoal do primeiro ano, fica tranquilo, repertório vai vindo ao longo do que você vai estudando. Muitas das coisas que você for ver em história, geografia, biologia, sociologia e filosofia vão aparecendo para poder te ajudar também a você usar na redação. Então fique muito tranquilo que você vai sim ter repertórios e inclusive você talvez já conheça alguns repertórios. Mas o que tem é que muitas vezes os seus professores vão te dar exemplo de repertório. Então se ele te falar uma lei, se ele te falar um filme, você pode pegar esses repertórios para você e você mesmo usar. Porque repertório em redação não é o mais importante, é como você defende seu ponto de vista. E aí o que eu falo do quarto ponto, que é a quarta coisa que eu acho que muito aluno não entende, que é: você pode sim ter um ponto de vista, mas ele precisa ser justificado e explicado. Tem muito aluno que talvez esteja encontrando pela primeira vez alguém que vai dizer não ou defender um outro ponto de vista. Isso vai acontecer em muitos temas que talvez, se o professor não controlar muito bem, a classe vai criar um certo ânimo de discutir algumas coisas. Então, por exemplo, um tema que é muito comum, que é com a gente ter a descriminalização do aborto. A descriminalização do aborto, ela pode ser conversada de duas formas. Ela pode ser das duas formas, inclusive, ser explicada e ser justificada. Mas o que a gente precisa entender é que não dá para simplesmente falar que não e porque eu não acho certo. O você falar que você não acha certo, tudo bem, isso vai fazer com que você não faça. Por exemplo, é a grande coisa que a gente tem de colocar o arroz em cima ou embaixo do feijão. Você falar que a pessoa que coloca embaixo o feijão por baixo, ela é boba, feia, chata e não sabe o que está fazendo, isso não explica o porquê que você está fazendo. Isso não justifica o porquê o seu ponto de vista ele faz mais sentido do que o outro ponto de vista. Então perceba que seu ponto de vista ele pode fazer sentido e ele pode ser explicado e ele sim vai ser válido. Então vão ter temas de discussão que os dois pontos de vista são compreensíveis. Mas por que eles são compreensíveis? Porque você defende um ponto de vista, você explica e justifica. E não só porque sim e porque não. Inclusive, esses são temas que geralmente que você já tem alguma coisa formulada, eu te convido fortemente a você tentar defender o outro ponto de vista. Porque aí você começa a perceber o quê? Que quando você defende um ponto de vista, você precisa explicar ele, você precisa justificar. E isso é um certo desafio, porque às vezes você fica percebendo que você não consegue explicar por que você não é do outro ponto de vista. E aí fica então essa coisinha para você sempre prestar atenção. Você defender um ponto de vista é explicar o como, explicar o porquê e, inclusive, eu convido você a sempre tratar o assunto do outro ponto de vista que você talvez defenderia. Porque isso pode, inclusive, te ajudar a ter mais pontos de por que você defende um outro ponto de vista, que é uma forma muito interessante de você olhar para o tema. E, por fim, o que eu acho que muitas pessoas talvez não percebam é que você muito provavelmente não vai ser bom. Tem muita gente que se preocupa com nota. Isso eu acho que é uma coisa que sim, ela deve ser se preocupada, porque tem muita gente que está com bolsa de estudo, tem muita gente que está procurando uma possibilidade de ter mais nota e conseguir pagar menos, ou até mesmo conseguir ingressar em universidades muito boas, mas o primeiro ano não é um ano que vai fazer tanta diferença na sua vida se você não ir tão bem. Então eu acho que sim, você tem que estudar, você tem que se aplicar e você tem que fazer com que a redação seja parte dos seus estudos, porque sim, ela pode fazer uma diferença na sua pontuação em muitos vestibulares. Mas, muito provavelmente, o que você tem que muito focar são quando você tem situações que realmente vão fazer uma diferença. Como, por exemplo, uma tarefa que você tenha que produzir, ela não é a coisa mais importante para você poder fazer uma boa redação. Mas um simulado de uma escola que está fazendo com que você concorra a uma bolsa de estudos, talvez seja uma parte muito interessante de você focar mais o que você tem para você poder conseguir melhorar da sua redação. Então tem coisas e coisas para você poder conseguir relevar. Mas muito provavelmente, quando você for fazer o seu treineiro ou você for fazer o seu primeiro período de vestibular, você vai ver que a sua nota não vai ser tão alta. Só a título de comparação, o que eu costumo fazer com os meus alunos é pegar a nota que eles têm de corte de um vestibular e dividir por 3. E cada terço é o que eles precisam alcançar em cada ano do ensino médio. Por quê? Porque vocês vão ter visto apenas metade do que vocês têm de estudo do ano inteiro quando vocês fazem o ensino médio.
Então, não fique preocupado de que você tirou na redação 600 pontos ou 700 pontos quando você foi fazer o Enem. 600 pontos e 700 pontos, inclusive, é maior do que a média nacional. Então, você no primeiro ano do ensino médio, tirar uma nota que é acima da média nacional, já diz muita coisa de que no futuro a sua tendência é ou você manter ou você aumentar, e aumentar significativamente. Não é à toa que muitos alunos, quando chegam no segundo ano e no terceiro ano, já alcancem a nota de 900, e 920, 960 ou 880, porque praticaram desde o primeiro ano do ensino médio. Então, eu quero que você perceba que nota não é tudo, mas que você tem que prestar atenção quando ela pode fazer diferença para você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui 5 coisas que eu queria que vocês prestassem atenção no primeiro ano do ensino médio, para vocês poderem ficar um pouco mais tranquilos com a parte de redação, e que, inclusive, eu quero saber de você. Você tem alguma dica para quem está entrando no primeiro ano do ensino médio, ou você está entrando no primeiro ano do ensino médio? Se tem alguma dúvida, algum conselho, escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira vir estudar redação comigo, para você poder estudar pro Enem, ou também para você poder estudar outros gêneros textuais que caem no primeiro ano, tem um curso aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir dar uma conferida e pagar R$40 pelo curso completo, que ele é válido para sempre. Então você vai me acompanhar desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, e que inclusive eu também falo de outros gêneros textuais. Você usando o cupom vai pagar apenas por R$40, e caso você não goste do curso, você pode pedir o dinheiro de volta dentro de 30 dias. E você pode acessar por esse código QR também. E assim como eu falei para você, você pode saber muito mais a parte de gêneros textuais com o que tem um dos outros vídeos que eu já expliquei, que tem essa playlist com eu explicando para você todo o conteúdo de gêneros textuais. Ou se você está procurando alguma coisa que seja mais focada para o primeiro ano do ensino médio, com aulas específicas, com explicando figuras de linguagem, funções de linguagem, tem essa playlist com eu mostrando para você todo o conteúdo relacionado com o que a gente tem da parte do primeiro ano do ensino médio, para você ficar mais tranquilo. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!